10 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no incêndio no fim da madrugada no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. A gente já começa essa edição do Bom Dia Brasil com imagens ao vivo do nosso Globocop. Esse é o lugar conhecido como Ninho do Urubu, onde treinam o time de futebol profissional e também as categorias de base do clube. E os bombeiros acabaram de confirmar que o alojamento atingido pelo fogo era usado pelas categorias de base, ou seja, era um lugar cheio de meninos, de adolescentes. O Guilherme Peixoto está no Globocop e tem outras informações para a gente. Guilherme. Ana, uma tragédia nessa sexta-feira que deixa o Rio de Janeiro em trauma. Esse aí é o Ninho do Urubu, a sede de treinamento do Flamengo, que fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Esse incêndio começou por volta das 5 horas da manhã. A gente está aproximando a imagem para te mostrar a área que foi totalmente destruída. Aí funcionava um alojamento onde ficavam os jogadores da base do time do Flamengo. O Corpo de Bombeiros disse agora há pouco que ainda não há a identificação dos corpos. A equipe de socorro acredita que esses jovens estavam dormindo quando o fogo começou, ainda de madrugada. As vítimas teriam entre 14 e 17 anos. Essas são as primeiras informações ainda preliminares divulgadas até agora. São, ao todo, 10 mortos e 3 jovens resgatados feridos, um deles em estado grave. O combate ao fogo acabou, o Corpo de Bombeiros faz nesse momento um trabalho de rescaldo. Veja só, nessa imagem aérea aqui do Globocop, dá para ver tudo retorcido nesse alojamento atingido pelo incêndio. E o que nos impressiona aqui do alto é o tamanho das chamas, a altura que o fogo chegou. Vamos abrir um pouquinho a imagem para te mostrar que bem ao lado desse alojamento tem um poste. No alto do poste tem marca do incêndio. Veja só, a árvore ali do lado também queimada. A estrutura do telhado completamente retorcida. Então, repetindo a informação, confirmada há pouco pelo Corpo de Bombeiros, são 10 mortos e 3 feridos aqui nesse grande incêndio na sede de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Como eu ia dizendo há pouco, o combate ao fogo acabou, os caminhões do Corpo de Bombeiros continuam por aqui e agora começa uma segunda fase desse trabalho, que é o trabalho de rescaldo. O Corpo de Bombeiros está revirando os escombros, os destroços, até mesmo para tentar identificar onde esse fogo começou e de que forma esse incêndio começou. São pelo menos 3 caminhões do Corpo de Bombeiros por aqui, várias ambulâncias. Ana. Meu Deus, estamos todos consternados aqui, Guilherme. Vamos agora falar com Edivaldo Dondossola. Ele está em frente ao Ninho do Urubu e tem outras informações ao vivo para a gente. Edivaldo. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. A gente está exatamente aqui em frente ao centro de treinamento. Tem um muro bem grande, um portão grande. A todo momento tem movimentação por aqui. Desse local a gente não consegue ver exatamente o ponto do incêndio, mas olha só a quantidade de gente que já chegou por aqui. São funcionários, são parentes, familiares, porque quando ainda não há informação de quem são as pessoas, as vítimas que morreram e também esses 3 que ficaram feridos durante esse incêndio de grandes proporções que atingiu aqui o centro de treinamento do Flamengo, muita gente veio para cá agora cedo, assim que soube das primeiras notícias, para tentar algum tipo de informação. Então são pais, são parentes, são mães que chegam aqui muito aflitos, tentando buscar algum tipo de informação, saber se o filho está bem, se o filho está nessa lista de pessoas feridas ou de pessoas que morreram. Até agora a gente volta a confirmar para vocês, são 10 mortes e 3 vítimas feridas até o momento, uma delas em estado grave, que foram levadas para hospitais aqui da zona oeste do Rio. A gente volta a lembrar, né? Agora a gente tem essa tragédia causada pelo fogo. Ainda essa região se recuperava dos estragos provocados pela chuva. Muitas dessas casas aqui em torno, aqui ao centro de treinamento, ainda estavam sem água e sem luz por causa de toda essa tragédia que aconteceu na cidade desde segunda-feira com a chuva. E agora, infelizmente, a gente tem essa nova confirmação de mais mortos e mais feridos nessa tragédia provocada pelo fogo agora cedo. Ana. Estamos de volta com outras informações ao vivo do incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. O incêndio matou 10 adolescentes. O centro fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Edivaldo Dondossola está por lá e traz as últimas notícias para a gente. Edivaldo. Olha, Ana, a movimentação é cada vez maior aqui em frente ao centro de treinamento do Ninho do Urubu. Muita gente está vindo para cá em busca de informações de parentes e filhos que possam ter sido vítimas dessa tragédia. A gente já tem, por enquanto, o nome dos 3 feridos que foram levados para o hospital.
esses nomes foram confirmados pelos médicos. Olha só, Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. O Jonathan é o paciente em estado mais grave, mas a lista com os 10 mortos ainda não saiu. Por isso que é tão grande a movimentação aqui de pessoas, parentes que vêm a todo momento, chegam a todo momento aqui tentando buscar informação. A gente está num ponto distante do local onde houve esse incêndio, porque aqui o espaço, o terreno é muito grande, então as famílias, os parentes ficam aqui pelo portão, por essas frestas, tentando falar com os funcionários que estão lá dentro para tentar buscar algum tipo de informação, já que a gente já tem até agora a lista com os nomes dos feridos, mas até o momento o clube ainda não divulgou a lista com os mortos. Agora há pouco um tenente do Corpo de Bombeiros falou que os bombeiros foram acionados por volta das 5h17 precisamente da manhã para esse incêndio, e provavelmente no momento em que esse fogo começou, os adolescentes estavam dormindo dentro do alojamento, o que contribuiu para o tamanho dessa tragédia. Volto a dizer para vocês, até o momento, 10 mortes confirmadas e 3 feridos, um deles em estado grave. Ana. Os nomes dos feridos já temos, né, Edivaldo, mas ainda não temos os nomes dos 10 adolescentes mortos. Já sabemos que são meninos entre 14 e 16 anos. Dá para imaginar a angústia das famílias até se ter uma confirmação das notícias. Obrigada, Edivaldo. A gente está ao vivo lá com o Edivaldo Dondosso, lá no Ninho do Urubu. Ele está aqui de volta com outras informações para a gente. Edivaldo. Pois é, Ana, a movimentação está bem grande por aqui, porque agora há pouco começou a movimentação para o início de uma entrevista coletiva, mas ela foi adiada, ninguém saiu ainda para dar nenhuma informação aqui pelo clube. Você falou desse centro de treinamento, desse espaço que funciona aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente tem imagens para mostrar desse centro funcionando, onde servia de alojamento, né, para todos esses adolescentes. Eles passavam todo dia aqui, faziam um treinamento todo aqui. Inclusive essas vítimas tinham entre 14 e 16 anos, eram adolescentes, inclusive de várias partes do Brasil, que vinham passar os dias treinando. Aqui é grande a movimentação ainda. Agora há pouco chegou um pai aqui e contou que o filho dele conseguiu se salvar porque acordou no momento em que a fumaça estava tomando conta do alojamento. Ele contou que o filho dele disse para ele que ele só teve tempo de acordar um amigo que estava do lado e saiu correndo na hora para fugir do incêndio. Nem todo mundo teve a chance de escapar porque muita gente estava dormindo na hora em que o fogo começou. A gente volta a dizer, os bombeiros foram acionados por volta das 5 horas da manhã. 10 pessoas morreram nessa tragédia, 3 pessoas estão feridas no hospital. A gente volta a lembrar, todas as vítimas eram atletas de base do clube que tinham entre 15 e 16 anos. Ana. Entre 14 e 16, Edivaldo, né? Obrigada. Vamos voltar lá para a porta do Ninho do Urubu. Edivaldo Dondosso está acompanhando desde cedo o desespero de muitos parentes, de familiares chegando aí, tentando alguma informação. Lembrando, né, Edivaldo, que ainda tem aqueles que são de outros estados e que devem estar numa situação ainda mais aflitiva, em busca de informações também. E até agora não temos ainda a lista com os nomes dos 10 mortos. Por isso que só aumenta o tamanho desse nervosismo, dessa aflição e dessa tristeza de todo mundo que está aqui. O clima agora, nesse momento aqui, é de muita tristeza. Cada vez mais chegam pessoas, às vezes a gente vê pessoas chorando, mães, a gente vai e pergunta, o seu filho estava aqui, o seu filho está entre as vítimas? Eles respondem que não, que eles vieram simplesmente para prestar uma homenagem, né? Porque muitas vezes são amigos. Eu conversei agora há pouco com uma mãe que disse o seguinte, olha, o meu filho está em casa, mas o amiguinho dele estava aqui, então eu preciso saber informações. E até agora todo mundo está vivendo essa angústia, porque a única forma de comunicação até agora é através desse portão aqui, ó. O Rafael Nascimento vai mostrar agora para vocês, ó. O ponto onde aconteceu o incêndio fica lá dentro. Os portões aqui, os muros são muito altos e estão fechados. Então, por aqui, os parentes que chegam em busca de na tentativa de encontrar alguma informação, é por aqui que eles se comunicam e perguntam, passam o nome do adolescente, né? Pergunta se estava entre as vítimas, se está bem. Agora há pouco a gente conversou com um pai de um desses atletas que estava aqui alojado também, onde aconteceu esse incêndio. Essa família é do Piauí. Ele disse que o filho escapou por muito pouco, porque na hora em que o incêndio começou, ele sentiu o cheiro da fumaça, estava todo mundo dormindo no alojamento, segundo esse filho contou para esse pai que a gente entrevistou. Ele estava todo mundo dormindo na hora, ele acordou com o cheiro da fumaça, só conseguiu acordar um amigo rápido que estava ali do lado e os dois fugiram, conseguiram se salvar, mas infelizmente nem todo mundo teve essa sorte. O alojamento era muito grande, então ele disse que não conseguiu acordar todo mundo, né? Até agora, por conta dessa tragédia aí, 10 pessoas já morreram. Um tenente dos bombeiros falou agora há pouco que o fato das vítimas estarem dormindo no momento em que esse incêndio começou aumentou a proporção dessa tragédia, porque os adolescentes não tiveram para onde correr,
não tiveram para onde fugir. E essa angústia aumenta, a gente tem até agora, né, a informação de 10 mortes. 3 adolescentes feridos foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, que fica aqui na Barra, em outro bairro aqui também da zona oeste do Rio. E a gente tem informação que dentre esses 3 feridos, um está em estado grave. Mas por enquanto, Ana, essa é a situação. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a quantidade de gente aqui em volta. Olha só, são pais, são parentes, são amigos. Muitas vezes são pessoas que só conheciam alguns atletas que estavam aqui, né, nesse centro de treinamento e vêm para cá justamente para encontrar algum tipo de informação, já que a lista ainda não saiu. As pessoas vêm pessoalmente aqui bater na porta e perguntar: olha, fulano estava entre a lista, fulano está bem, quem é que saiu, quem é que conseguiu se salvar dessa tragédia, né? Essa é a situação por enquanto aqui, viu, Ana, de muita tristeza. As pessoas chegam a todo momento em busca de informações. Eu volto a qualquer momento com novos detalhes para vocês. Seguimos acompanhando esse desespero por aí, Edivaldo. Os nomes dos mortos ainda não temos, mas já temos os nomes dos feridos, embora o hospital ainda não tenha dito qual dos 3 é o que está internado em estado grave.